Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, diz assim a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto dentre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja primitiva está retratada nesta perícope, nesse texto. Se você quer saber como era a igreja primitiva, olhe para o livro de Atos. E aqui Lucas faz uma narrativa de como se comportava a igreja, de como a igreja reagia. E é muito interessante porque nós vemos princípios sendo aplicados na vida da igreja. E que não estão distantes da igreja hoje. Mas muitos estão acostumados a olhar para a Escritura Sagrada e ver o exemplo, o retrato da igreja de Atos e achar que isso está longe demais, ficou no passado. Ou outros olham para essa narrativa e pensam ser esta narrativa uma utopia, algo que não é possível para a igreja. Eu gostaria de convidá-los a conhecer a definição do Catecismo de Heidelberg sobre a igreja. E eu quero ler a pergunta e a resposta, porque é uma definição simples, muito simples, sobre o que a gente crê sobre a igreja. A pergunta é: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? A palavra universal vem da ideia de catolicidade, ou seja, universalidade da igreja. A igreja é constituída pelos crentes de todas as épocas, de todas as etnias, de todas as idades. Tá certo? Daqueles que já morreram em Cristo e daqueles que ainda vão crer em Cristo. É isso que significa a igreja universal, igreja católica, tá certo? Então, o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? A resposta é: creio que o Filho de Deus reúne, protege, conserva, dentre todo o gênero humano, sua comunidade eleita para a vida eterna. É Deus quem faz isso. Através do seu Filho Jesus. De toda a humanidade, ele reúne, ele arrebanha a igreja, ele protege, guarda a igreja, e ele conserva, faz perseverar diante da tribulação, diante das tentações. Sua comunidade é eleita para a vida eterna, aqueles a quem ele chamou, esta é a igreja. O texto continua dizendo, isso ele faz por seu Espírito e sua palavra. A gente precisa lembrar que a ação da salvação de Deus ocorre através da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Ele sustenta a igreja, reúne, convence do pecado, da justiça, do juízo, intercede através de suas orações, através do Espírito Santo da igreja, mas também através da sua palavra, que é viva e eficaz, regra infalível de fé e de prática, as Escrituras, a Bíblia. Nós somos reunidos como um povo por causa da palavra de Deus. E olha só, desde o princípio do mundo, a igreja do Antigo Testamento, até o fim, a igreja do Apocalipse. Creio, e agora é a parte final da resposta, creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Que coisa linda. Você também crê nisso? Você pode ler essa frase final comigo? Vamos ler juntos? Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre.
Irmãos, como é viver a verdadeira igreja de Cristo na prática? Atos 2 nos ensina. Atos 2 nos ensina. Porque a igreja primitiva, os crentes, eles praticavam a sua fé de uma maneira muito pragmática, mas fundamentada na doutrina. Observem como aquela igreja vivia. Em primeiro lugar, viviam com perseverança. O versículo 42. E perseveravam. É assim que começa a narrativa do retrato da igreja. Os crentes viviam com perseverança. E o versículo 42 nos apresentará 3 modos de perseverança. A primeira delas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe, perseverar na doutrina significa que eles estavam concentrados, dedicados a perseverar naquilo que eles aprenderam do ensino apostólico. E aqui vem uma teologia aplicada que eu gostaria de falar para os irmãos. A igreja de Cristo, além de ser católica, ou seja, além de ser universal, preste atenção, quando eu uso estes 2 termos, católico ou universal, eu não estou me referindo a uma denominação religiosa, como o catolicismo romano ou como a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Eu estou falando do conceito de catolicidade, que é a universalidade. A Igreja de Cristo é universal. Tá certo? Mas além disso, a igreja de Cristo, ela é apostólica. E hoje pela manhã, na aula da escola dominical, nós falamos sobre isso. E o que significa então a igreja ser apostólica? Significa que ela está fundamentada na sua doutrina, nos ensinos dos apóstolos. Ou seja, nos ensinos das Escrituras, tanto do Novo Testamento quanto a do Antigo, já que esses apóstolos citam, apoiam, validam o Antigo Testamento. A palavra de Deus. Essa igreja, a igreja de Cristo, que deve viver uma prática coerente e verdadeira, é uma igreja que precisa viver com perseverança. E no que devemos perseverar? Na doutrina dos apóstolos. A doutrina apostólica era a concentração da igreja. R.C. Sproul, um teólogo reformado, escreve assim: não existe a figura de um cristão cheio do Espírito Santo que negligencie o estudo da palavra de Deus. Sabe essa ideia? Fulano de tal, um homem cheio do Espírito Santo, mas não conhece a doutrina. Esse negócio é balela, não existe isso. Não existe algo como uma igreja cheia do Espírito Santo que não se aplique continuamente, firmemente ao estudo da Sagrada Escritura. Uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo, mas que não se aplica à doutrina das Sagradas Escrituras, na verdade ela é uma igreja que confunde o que é ser cheia do Espírito com euforia. Na igreja primitiva, eles eram uma igreja cheia do Espírito Santo, movidas pelo Espírito Santo, e qual é a marca principal? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles viviam com perseverança e perseveravam na doutrina. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito, de uma pessoa cheia de Espírito, é que aquele em que as pessoas cheias do Espírito não fogem da Escritura. Eles não têm medo das Escrituras Sagradas. Eles não substituem a Escritura Sagrada por autoajuda, por exemplo. Eles não substituem a Escritura Sagrada por coaching de aplicação financeira. Eles não substituem as Escrituras Sagradas por filosofias espiritualistas. Eles não fogem da Escritura, eles perseveram nela. Eles não têm medo da doutrina, eles amam a doutrina. O ensinamento apostólico é conhecido e notório por essa igreja.
Irmãos, isso não é utopia. Isso pode ser vivido por nós. Hoje, neste culto, eu induzi você, eu convidei você a orar pedindo para ser um crente melhor. Eu pedi, peça isso para Deus. Você sabe o que isso significa? Que você persevere na doutrina. A segunda característica dessa perseverança é que eles perseveravam na comunhão. Olha, o versículo 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é essa comunhão? Ela tem dois aspectos. O primeiro delas é a comunhão entre irmãos. Partir do pão, refeição nas casas. Eles partiam pão de casa em casa. Observe o versículo 46, a parte que está grifada. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia partilha, não apenas de alimento, não é a ideia de partilha de que todo mundo frequentava a casa de todo mundo e todo mundo tinha que dar comida para todo mundo, mas é que havia o desejo de estar junto, de vida comunitária. Havia conhecimento. O meu irmão, eu sei onde ele mora, já tomei café com ele. A ideia era essa. Havia comunhão. Nós vivemos num período em que as pessoas são individualistas. Elas vivem o delas. Elas não querem as pessoas por perto. Porque pessoas por perto podem incomodar. Podem descobrir suas falhas, ou até mesmo podem mostrar as falhas delas. Bem, da verdade é que a igreja primitiva perseverava num fator extremamente importante na Bíblia, a comunhão. Olha, o Salmo 133 diz, como é bom, como é agradável, que os irmãos vivam em comunhão. E o Salmo, sabe como o Salmo termina? O Salmo termina assim, ali, onde há comunhão, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, comunhão é algo maravilhoso. Conheça o nome dos irmãos da igreja. Conheça as lutas deles. Saibam dos problemas deles. Não deixe isso só para o pastor não vai dar conta. Eu não estou dando. Eu não consigo responder todo mundo no zap. Toda vez que eu pego o WhatsApp me dá um arrepio. Falo, meu Deus, eu tenho gente para responder de ontem. Hoje eu peguei o WhatsApp um pouquinho, falei, teve gente que eu não respondi ontem. Se você está aqui, irmão, tá. Me perdoa, eu vou responder. Tá? Eu vou dar uma olhada. Espero que não seja uma gif de bom dia, uma borboletinha. Mas percebe? Comunhão é algo importante. Pode ser feito pelo zap. Pode ser feito numa visita, pode ser feita num compartilhar de necessidades, de pedidos de oração, um estímulo, uma palavra abençoadora. Se envolva. A ideia de comer de casa em casa envolvia pessoalidade. As pessoas sabiam onde as outras moravam, sabiam pelo nome. Falta comunhão na igreja de hoje, porque a igreja se transformou numa igreja de consumo. Eu venho no culto à noite, dou um sorrisinho para aqueles que eu tenho mais simpatia e vou embora ainda para dar tempo de assistir os gols do Fantástico. Eles perseveravam na comunhão. Agora observe que esta comunhão também vai ganhar a característica do sacramento. Porque no partir do pão, aqui, envolve a ideia do que Cristo fez. Ele partiu o pão. A ideia da Santa Ceia, do sacramento. Hoje é uma noite de comunhão. Hoje nós tomaremos da mesa do Senhor. Hoje nós estaremos num exercício prático do que a igreja vivia. Eles priorizavam o sacramento do Senhor, porque já viviam isso estimuladamente no corpo de Cristo. Tem gente que quer as bênçãos temporais de Cristo, mas não quer temporariamente estar em comunhão com o seu irmão. Por que você quer participar do banquete eterno, onde eternamente estará com a igreja de Cristo? Priorize a ceia do Senhor. Eles faziam isso.
Eles priorizavam o sacramento, dedicavam-se a isso. A terceira característica de perseverança é na oração. Observe o versículo 42. E perseveravam na oração, nas orações. Se tem alguma coisa que nós, cristãos, mais falhamos na nossa vida, é na perseverança da oração. Sabe por quê? A oração é um exercício espiritual. É uma prática devocional. Faz parte de uma continuidade da vida espiritual que precisa ser constante. Geralmente, não nos sentimos estimulados a orar. Por quê? Porque nós oramos e parece que a nossa oração não saiu do teto. Nós oramos e as circunstâncias não mudam. Nós oramos e a gente continua com tentações e às vezes anseios pecaminosos. E nós achamos que a oração fala de nós mesmos, ou somente para nós mesmos. Por isso, as orações entram no caráter da igreja, de uma igreja que persevera. Porque é uma igreja que não desiste de orar, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, mesmo quando os sentimentos mostram o contrário. Eu não desisto de orar pelo meu filho desviado, eu não desisto de orar pelo meu marido difícil, eu não desisto de orar pela minha esposa, eu não desisto de orar pelo enfermo, eu não desisto de orar para que eu me torne um crente melhor. Ou isso não ocupa a minha oração? A minha oração é: Senhor, me dá um carro. A sua oração está comprometida com bens materiais? Tô dizendo, isso não é errado, tá bom? Isso não é errado. Não é. Mas a sua oração só está comprometida com coisas. Senhor, eu quero comprar uma casa. Que tipo de sermão você tem andado ouvindo? Peça a melhor casa, você é filho do rei. É isso? A sua oração está comprometida? Senhor, faz com que eu vença esse pecado que eu cometi, que eu cometo, que eu penso. Me ajuda a vencer, miserável que eu sou. A mim pertence o corar de vergonha. Aprendam com os homens que oravam. Aprendam com Daniel, que é um modelo de oração na Bíblia. Orava 3 vezes ao dia, lembra disso? E ele diz: a ti pertence a justiça. Daniel 9, e a mim o corar de vergonha. Aprenda a orar com Jesus, o Filho eterno, ao dono de toda a herança celestial, que diz assim: não a minha vontade, mas que faça a sua vontade. Nós precisamos aprender a orar e perseverar na oração. Por quê? Porque falhamos em orar. Falhamos em orar, irmãos, não por coisas que precisamos. Falhamos em orar por necessidades espirituais que temos, pela igreja, pela pregação do evangelho. Quanto da sua oração semanal, essa semana, foi comprometida com o trabalho da pregação do evangelho da igreja, dos ministérios da igreja? Nós ligamos a oração no automático, agradecemos pelo alimento, pedimos perdão pela multidão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Qual a diferença desse tipo de oração para uma reza? A oração perseverante é uma oração que nos incomoda, sim. É uma oração que nos faz exercitar perseverança para orar. Mas é uma oração que apresenta um coração sincero diante de Deus, rasgado, humilhado, esperançoso e faminto pela intervenção do único que pode mover a sua igreja. Uma marca da igreja, uma prática da igreja é perseverança. Sejamos perseverantes, irmãos, na doutrina. Sejamos perseverantes na comunhão, tanto uns com os outros, como na mesa do Senhor, que nos sustenta com esperança eterna. Sejamos perseverantes na oração. Segunda lição da vida prática da igreja bíblica é que elas tinham tudo em comum. A igreja de Atos era uma igreja que tinha tudo em comum. Observe o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja bem, irmãos, o que é ter tudo em comum? Alguns podem dizer: é tipo um socialismo cristão.
Tudo é comum um ao outro. Veja bem, a Bíblia não está falando de socialismo e nem de comunismo. E nem chega perto disso. Como também o texto não está falando de capitalismo. O texto bíblico está preocupado em retratar um princípio vital na vida da igreja. A igreja é a comunidade de pessoas que têm algo em comum. O que é? Um único Senhor. Agora, observem tudo isso. O versículo 43 vai nos lembrar algo importante. Ele vai dizer: em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma da igreja de Cristo havia temor. Eu tenho falado muito sobre temor aqui na igreja nos últimos dias, principalmente no mês passado, o mês da família, em que eu lembro sempre o que é temer a Deus. É uma reverência tão santa, tão fervorosa, que nos consome e que nos faz levá-lo a sério. Temor a Deus é levar Deus a sério. Em todas as partes da vida espiritual. Eu levo a palavra de Deus a sério, eu levo o ser de Deus a sério. Eu tenho reverência por isso. Agora, observe que este é um relato não do líder da igreja, não de um apóstolo ou de um dos pastores de uma comunidade da igreja de Atos. Mas esse é um relato de que individualmente na vida da igreja, e agora vem a palavra individualmente, porque ela está presente dizendo em cada alma. Ou seja, era comum na individualidade dos crentes o temor a Deus. O que nos une, o que nos faz ter uma vida comum, nós tememos a Deus. Isso é uma evidência de que você pertence à igreja de Cristo. Temor a Deus. Irmãos, isso precisa ser buscado. E aí eu vou voltar ao tipo de oração que a gente precisa aprender a orar. Senhor, eu quero agir por temor a Ti. Ensina-me a fazer isso. Agora, este temor a Deus fazia com que as evidências do temor se manifestassem na vida dos apóstolos. Prodígios e sinais eram feitos. Haviam resultados do temor na vida da igreja. É possível colher desses resultados apostólicos ainda hoje. Não porque existam novos apóstolos, não por causa de uma possível sucessão apostólica, mas por causa do ensino apostólico, que ainda salva. Porque é a pregação do evangelho, que ainda liberta, que ainda cura um coração que precisa aprender a perdoar, a amar. Este é o nosso Deus. Os sinais acompanham os que creem, diz Marcos 16. Os sinais acompanham os que creem. Uma outra característica de ter tudo em comum está no versículo 45. Eles vendiam suas propriedades e bens. Observe bem uma coisa. Não significava que eles ficavam sem propriedades e sem bens. Haviam pessoas ricas na igreja. Como Barnabé. Você vai encontrar isso no capítulo 5. 4, 5. Você verá que há pessoas que financiarão a causa do Senhor. Com seus recursos. Elas não deixam de ter recursos. E isso não era exigido da igreja. Por isso eu volto a dizer que esse texto não se trata em nenhum tipo de ideologia política, de socialismo e nem de comunismo, em que as pessoas não podem ter bens particulares. Não, o texto não está negando os bens particulares. O que está dizendo é que estes bens, estes recursos estavam à disponibilidade do corpo de Cristo. Eu quero lembrar alguém que um dia ensinou uma parábola para responder quem é o meu próximo que eu devo amar. E ele contou a parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. E depois deles baterem muito nele e roubarem tudo que ele tinha, deixou aquele homem caído na estrada, semi-morto. Os salteadores têm uma filosofia de vida que é muito comum no nosso tempo hoje. Eles ainda existem. E eles são, grande maioria, são pessoas que vivem assim: o que é meu, e o que é seu vai ser meu, se eu puder tomar de você. Se eu puder tirar de você, vai ser meu. Existem salteadores de alegria,
não conseguem se alegrar com o outro, menosprezam o feito do outro, roubam a paz. Nem sempre se trata de recursos. A filosofia de vida dos salteadores é muito comum. O que é meu, o que é seu vai ser meu, se eu puder tomar. Mas Jesus continua contando a parábola. E a parábola que Jesus conta, fala que passava por aquele caminho 2 homens religiosos. Um era um sacerdote, o outro era um levita. Todos eles serviam no templo. Todos eles se diziam homens de Deus. Eles viram aquele homem caído na estrada. E quando eles viram o homem, eles passaram de largo. Eles passaram longe. Eles não pararam. Nem o sacerdote, que se dizia homem de Deus, nem os levitas, os religiosos, não pararam. E sabe o que isso mostra sobre homens religiosos? O mundo moderno também está cheio deles. E a filosofia de vida dos homens religiosos é assim: o que é meu, e o que é seu, se você puder proteger. Cada um por si e Deus para todos. Alguém pode dizer aí no último banco: parece justo, pastor. Cada um cuida do que é do qual. Eu cuido do meu, você cuida do seu, está tudo certo. Mas a filosofia dos religiosos, não há espaço para generosidade. Não há espaço para uma vida comum. Não há espaço para a vida comunitária. Não há espaço para o corpo de Cristo. Porque na filosofia dos homens religiosos, eles estão atarefados com a sua tarefa da religião, com as preocupações da religião. Talvez o sacerdote pensou: não posso tocar num defunto, isso vai me transformar num impuro por 7 dias e eu não vou poder trabalhar no templo. Talvez o levita pensasse: eu estou atrasado, preciso cuidar da porta. O fato é que homens religiosos, somente homens que são apenas religiosos, no sentido mundano da palavra, eles não conseguem viver movidos pela generosidade de uma vida comum. Mas passava por aquele caminho um samaritano. E o samaritano era um povo misto dos judeus com povos misturados na sua região. Eram povos que os judeus nem queriam que estivesse morando na sua terra. Os samaritanos, eles tinham hábitos engraçados e misturavam o culto deles com ritos que eles mesmos criaram, o lugar da adoração, com crendices que eles mesmos tinham. Os samaritanos, eles eram considerados inimigos do povo judeu e eram desprezados pelo povo judeu. O samaritano descia por aquele caminho. Viu o homem moribundo, semi-morto, desceu do seu cavalo. Usou o que ele tinha, os seus recursos, água, vinho, azeite, limpou as feridas, auscultou que ele ainda respirava, passou óleo nas feridas, colocou este homem no seu animal, atrasou sua viagem, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. O samaritano precisava seguir viagem, ele precisava passar de Jericó para Samaria. Então ele abre um crédito, ele deixa um crédito aberto e diz para o dono da hospedaria: se em alguma coisa ele gastar a mais, quando eu voltar por aqui eu te pago. Cuida dele para mim. Cuida dele para mim, ele tem crédito. Se gastar alguma coisa a mais, eu vou restituir. A filosofia de vida do samaritano, ela é diferente das 2 primeiras. As 2 primeiras diz: o que é meu é meu. A filosofia do samaritano começa: o que é seu. Mas o que é meu pode ser seu, se você precisar. Os meus recursos, o meu tempo, a minha emoção, o meu cuidado, as minhas palavras, o meu trabalho, estão à tua disposição. Vida comum é isso, irmãos. Eles tinham tudo em comum: temor a Deus em cada alma. Os seus bens eram seus, mas estavam à disposição de quem precisasse. O grande problema da igreja moderna é que ela não se parece com o samaritano. Porque ela não consegue reconhecer na parábola de Jesus que o samaritano é Cristo, que nos deu tudo o que ele tinha e nos fez herdeiros de tudo e nos abriu um crédito e pagou tudo, entregou tudo, gastou tudo por nós e para nós. Generosidade. O versículo 45 não está falando de ideologia política.
Não está falando contra o capital. Não está. Você pode ter recursos. E que Deus te abençoe para que você tenha. Mas o princípio bíblico é que você tenha para socorrer os necessitados. Paulo lembra isso. Avise os ricos. Avisem os ricos que o que eles têm é para socorrer quem precisa. Avise. À medida que alguém tinha necessidade, doe o seu tempo. À medida que alguém precisar, doe a sua paciência. À medida que alguém precisar, seja generoso. Caminhe com ela. Chore, compartilhe lágrimas. Generosidade não se faz apenas com o bolso, se faz com o coração. Eles atendiam a necessidade um do outro. Tudo que o seu filho mais precisa é do seu abraço. Não é de uma viagem para Disney. Tudo que a sua família mais precisa é de um lar e não de uma casa luxuosa. Para de correr atrás do vento. Tudo que a sua família mais precisa é de uma igreja onde congregar, onde você tenha coisas em comuns e entre elas seja o temor do Senhor e um coração generoso. Olhe para Jesus e a parábola do bom samaritano. Terceiro lugar. Eles desfrutavam da ação de Deus. Olha, eles perseveravam, eles tinham tudo em comum. E o que eles faziam? Eles desfrutavam do agir de Deus na vida deles. Ué, pastor, isso é uma marca prática? Claro que é. O nosso breve catecismo nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Experimentá-lo de uma maneira feliz para sempre. Ter alegria nele para sempre. Envolve no desfrute do nosso Senhor. A igreja primitiva desfrutava da ação de Deus na vida dela. Observe o versículo 47. É o último versículo dessa narrativa. Que vai dizer assim: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o Senhor acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Há uma característica importante. Nesta igreja havia louvor contagiante. Você pode achar que louvor não é desfrutar da ação de Deus, mas é. Quando nós louvamos, nós estamos lembrando, anunciando, proclamando, exaltando as virtudes do nosso Deus. Eu estou ensinando Apocalipse na quarta-feira, no culto de oração. E o que mais nós temos no livro de Apocalipse não é besta, não é número da besta, não é chip. O que nós mais temos em Apocalipse não é a grande tribulação. O que nós mais temos no Apocalipse não é o anticristo. Sabe o que há maciçamente no livro de Apocalipse? Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Apocalipse é recheado de adoração. Uma adoração contagiante. O céu, a criação, os seres celestiais, os santos, os redimidos, os que passaram pela grande tribulação, os 24 anciãos, seres inimagináveis, louvam e exaltam a grandeza e a soberania de Deus. A igreja faz isso. Eles experimentam da ação de Deus na vida deles, por isso eles louvam. Louvor é resultado de quem experimenta Deus. Louvor é resultado de quem conhece a Deus. Louvor é resultado de quem foi alcançado pelo Salvador maravilhoso. Louvor é resultado de quem foi salvo por Ele. Então, como diz a Cassiane, então louve. Simplesmente louve. Me ajuda aí, Thaís. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Irmãos, louvor faz parte da vida da igreja. E faz parte de experimentar do seu caráter. Agora preste atenção, além de um louvor contagiante, havia também simpatia com os de fora. Observe o versículo 47. Eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Por favor, não confunda contar com a simpatia do povo com a amizade com o mundo. Não é isso que a igreja fazia.
A igreja não era igual ao mundo para ser aceita pelo mundo. Não é isso que é ter simpatia com os de fora. Significa que havia um testemunho público tão verdadeiro desse povo que Deus era manifestado na vida deles. Ou seja, eles desfrutavam da ação de Deus na vida deles. Então eles testemunhavam o que Deus fazia por eles. Nós temos isso num Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, parecia um sonho. Então entre as nações se diziam, olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. E o povo de Israel respondia, sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Contar com a simpatia de todo o povo é testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. E ser um exemplo prático da salvação de Deus. A igreja primitiva fazia isso. O que tem atrapalhado que a nossa igreja tenha simpatia de todo o povo na cidade? Talvez as nossas teimosias, as nossas implicações, talvez as nossas redes sociais. Talvez a maneira como que nós lidamos no nosso comércio ou no nosso trabalho. Talvez a maneira com que os nossos vizinhos veem a gente tratando os nossos filhos e esposa. Talvez a maneira como a gente deixa de viver e testemunhar aquele que nos alcançou. Por isso nós não desfrutamos do seu agir. Em última característica do versículo, eles desfrutavam do agir de Deus, experimentando crescimento numérico. O versículo diz desse crescimento numérico, não por adesão numérica, mas por conversão. Observe que o texto termina dizendo que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque é Deus quem salva. A igreja testemunha, a igreja prega o evangelho, a igreja vive em temor, a igreja anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, como a mesa do Senhor nos convida a fazer. E quem salva é o Senhor. O acréscimo dos salvos é feito pelo Senhor na vida da igreja. Isso não é utopia, isso é algo a ser buscado por nós. Os alunos da classe de novos membros anseiam pertencer a uma igreja assim. A você que é membro dessa igreja há 50 anos, anseie viver essa verdade nesta igreja. Você que há 3 anos, você que é 17 anos, como eu, sou pastor aqui há 17 anos. Lute por isso, trabalhe por isso, ore por isso, se empenhe nisso. A ser uma igreja de modo prático, como a Bíblia. O acréscimo não era por adesão. Hoje pela manhã eu dei esse exemplo. Não era por adesão, era por conversão. O Senhor acrescentava os salvos. Ele ainda faz isso hoje, através da pregação do Evangelho. Através de uma igreja que vive aquilo que ela experimenta do agir de Deus. Uma igreja que louva, de uma maneira contagiante. Irmãos, o pastor Mário Neves, um pastor idoso, já falecido, escreveu um comentário sobre Atos dos Apóstolos. E ele diz assim sobre estes poucos versículos. Certamente, onde houver um modo de viver semelhante, demonstrando fé, união vital, perseverança, fidelidade e testemunho público, hão de aparecer os mesmos resultados. Eu desejo por isso. E quero servir a Cristo nesta igreja com você. Gostaria que você desejasse o mesmo também. Certamente, onde houver o mesmo modo de viver, demonstrando fé, união vital, perseverança, fidelidade, testemunho público, hão de aparecer os mesmos resultados. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.